como as salas de cinema da Casa de Cultura Mário Quintana, da Cinemateca Paula Amorim, eles são espaços de uma fruição que ela se dá em torno da cultura cinematográfica. Então não é apenas a exibição do filme, mas é a exibição do filme com debate, é a exibição do filme como um lugar de encontro entre as pessoas que apreciam o cinema. A Cinemateca, ela visa, né, passar mais filmes culturais e menos filmes comerciais, né, blockbusters. Então, a gente já trabalha com uma área diferenciada em relação aos cinemas de shopping. Uma Cinemateca do Estado do Rio Grande do Sul. É um espaço público do governo do Estado que tem uma característica que eu acho muito bonita. Ela tem o ingresso mais barato do Estado do Rio Grande do Sul. Ela tem essa missão de levar o cinema gaúcho, o cinema brasileiro, de forma acessível. Justamente para proporcionar acesso a uma população que às vezes não tem tanto recurso para ir no cinema de um shopping, né? Então aqui tu vai assistir filmes de vários lugares do mundo, tu vai poder vir e debater com as equipes que fazem esses filmes que estão presentes na cidade. Um desafio, né, para a gente é fazer com que haja uma renovação do nosso público. Uma também das atividades que a gente faz é trazer escolas de comunidades, alunos de escolas de comunidades para dentro do cinema. E é lindo, porque muitas vezes tem alunos que é a primeira vez que pisam num cinema e a gente vê a carinha deles assim muito emocionados e muito felizes com a tela grande, né? Cada lugar que tem festival de cinema, uma mostra de cinema, ou de curto, ou de geral, começa a se movimentar. E aí nasce cineasta, as pessoas se descobrem. Hoje com o celular, tu faz um filme com o celular, cara. Um celular, com uma câmera de brinquedo, não interessa. Então isso que é o que aquela gurizada, quando surgiu o Jorge Furtado e muitos tantos, faziam com o Super 8, lá nos anos 70. E aí começaram a fazer, e depois o Super 8, o VHS, e aí hoje é cinema, transbitolas. Então, o futuro do nosso cinema é justamente incentivar os pequenos festivais. E a partir daí a gente consegue mudar realidades, transformar realidades. É isso que a cultura pode fazer, transformar realidades, né? E fazer com que aquelas pessoas que não têm nem esperança passem a ter esperança de novo. A minha vida é a Cinemateca, é o trabalho que eu fiz aqui. E uma história muito bonita, assim, eu vendia trufas, né? E esse amigo em comum disse assim, tem uma pessoa que quer te conhecer, né? Olha, a senha vai ser trufa de menta. E daí o engraçado foi que todo mundo que comprava trufa de menta, eu ficava olhando, né? Só que eu não sabia. Mas quando ele chegou, eu sabia que era ele. É o meu marido, 22 anos daí. Então é uma história muito bonita, além dos amigos e tudo. Ter criado os meus filhos, a minha família do interior vinha visitar a sala de cinema, sabe? Achava o máximo, assim. E trabalhei também com muitas mostras de filmes, de italianas, chinesas, japonesas. Foi uma época muito farta de filmes, tinha muita película. A minha geração é uma geração que se criou no cinema, assim, né? E era o cinema mesmo. A gente, como eu te disse, a gente não tinha muitas outras opções, né? Filmes que fracassavam, por exemplo, no Rio e São Paulo, tipo Humberto Dedo, Vitório de Sica, aqui em Porto Alegre era uma surpresa. Era um sucesso de bilheteria, porque o Gastal divulgava muito isso, bastante. Então Porto Alegre tem essa história de ser uma cidade cinemeira, né, vamos dizer assim. O pessoal gostava muito, ia muito ao cinema e tal. Então a gente ia pro cinema, era uma festa, porque tu ia assim, para ficar 3 horas no cinema. Eu me lembro uma vez, a gente ia, era no inverno, com cobertor no cinema, entendeu? Porque era um pouco a extensão, né, da casa, assim. E aqui era um lugar muito acessível para ver filmes, era sempre muito barato, esse prédio lindo, todas as opções culturais. Então aqui que eu comecei a ter essa formação de cinefilia, né, de gostar de cinema, de entender, de ver que existem outros cinemas além daquele hollywoodiano. Depois que outros cinemas se dedicaram a isso, hoje há várias salas, né? Talvez tenha, já não é mais assim, o primeiro lugar, ou sei lá eu, mas já não tem mais o monopólio. Isso é uma prova de que quem imaginou isso
A área cultural dos governos anteriores que criaram isso estavam certos, que havia uma reserva de mercado que não estava sendo utilizada, que havia interesses, haviam pessoas preocupadas, interessadas em conhecer, né? Outro cinema polonês, cinema húngaro. Eu acho que esse tipo de sala é as salas que vão ficar, né? Porque, infelizmente, com tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, né, da pandemia, a gente está vivendo um processo de transformação radical, né, nessa relação com o audiovisual. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu vejo que a tendência será diminuir as salas de cinema, né? Que é um processo que já vinha acontecendo. Então, eu acho que as salas que vão se manter no futuro, é difícil falar isso, vão ser as salas com esse tipo de perfil. Eu sempre tenho um pouco esse norte, assim, gente, o que será que o Grimaldi faria? O que será que ele exibiria? Porque era uma programação que era tão importante para mim, me satisfazia tanto, e eu tento hoje também ter essa proposta de trazer filmes, enfim, filmes que não estão em qualquer lugar, sabe? Não é um filme assim que tu, botou na televisão, tá passando. O Romeu, que era cineclubista, antigo já, há muito tempo, desde um dos primeiros sócios do Clube de Cinema. E o Grimaldi teve uma ideia. Ele organizou ciclos. Por exemplo, o que tem aí de filmes do Hitchcock? Fazer um ciclo do Hitchcock. O que tem aí de musicais? Fazer um filme de musicais. Tem alguns filmes do Alain Resnais sobrando aí. Vamos fazer um ciclo do Alain Resnais. Então, ficou famoso isso. Foi muito importante porque toda uma geração, né, teve a oportunidade de ver, e depois tem uma coisa, um atrás do outro. Dava para perceber bem claro assim, o que era autoria, o que era estilo, né? O que era uma preocupação constante de alguns cineastas. Né? Tem muito filme que a gente exibe aqui e que ele fica aqui, sabe? Ele ganha um tempo aqui de exibição, algum debate, e depois a pessoa não vai encontrar esse filme em outro lugar. E claro, tem essa experiência de estar numa sala fechada, sabe? Sem barulho, sem interrupção, para tu focar o teu olhar na tela grande e ver aquele filme. Isso hoje é uma questão que a gente está se questionando muito, né? Devido ao streaming agora, que tu tem uma oferta hoje muito grande de filmes, mas filmes que tu tá vendo em casa, na tua televisão, que tu, né, é interrompido por tocar o telefone, porque tu vai atender a porta. E a sala de cinema não, a sala de cinema te coloca nesse ambiente que tu tá vendo o filme e é o único compromisso que tu tem naquele momento é com o filme. Em casa não é a mesma coisa, né? Porque é a tela pequenininha e tu vai no cinema, aquela coisa de magia, né? Muita gente assistindo, esse pessoal sentando, depois sai comentando. Tu não conhece a pessoa e tu sai comentando o filme, entende? E aí o pessoal fala isso. Eu acho que tem muita gente que vai vir ao cinema, sim. Vai continuar vindo. Espero que nunca acabe, né? O isolamento fez com que a gente não entrasse no cinema. E eu senti muita falta. Só em casa não é igual. Não é igual. O cinema é lindo, é mágico. A entrada, o escurinho, as luzes, as pessoas. Me marcou um momento aqui nessa sala que a gente teve que colocar cadeiras extras e teve gente que assistiu de pé. Então foi legal, porque é uma coisa assim que tu vê que a pessoa, ela, né, o público gosta, e não só pelo filme também, né, mas a questão, a gente tem muito contato com o público daqui, que mora perto, né, que vem sempre, então isso é uma coisa que sempre marcou, na verdade, toda sessão a gente tem esse contato com o público, né, então acho que a Cinemateca tem muito disso. Porque, no fundo, nós somos seres sociais. E o espaço de cinema é um espaço de fruição cultural coletiva. Tem a ver com o ritual coletivo. Tem a ver com as cavernas, com se parar na frente do fogo, projetar sombras e contar histórias. Isso se dá em coletividade. Então eu tenho certeza que a gente está vivendo um momento onde a gente precisa lembrar que o cinema existe, para já a gente viver plenamente o cinema novamente. E a gente vê que agora, como estamos abrindo cinema, a gente vê que o pessoal que vinha antes estão vindo todos idosos. Tem muitos que a gente manda pelo WhatsApp, tá aberto, tô indo. Então é bom rever as pessoas que vêm no cinema. Tem muitos, por causa da Covid, faleceram. A gente ficou triste, mas tem muitos que voltaram para ver assistir o filme. Tem um senhor, por exemplo, ele vem todo dia.
todo dia ele pergunta quantas pessoas tem dentro da sala. Se tiver mais de 5, ele não entra, sabe? Que é a precaução que ele tem. E tem um outro senhor que não apareceu ainda, ele vinha só para dormir na sala. Era a sessão das 2h30, ele vinha para tirar aquele cochilo dele até as 4 da tarde. Sabe? Era engraçado, tu vê que era todo dia. Acho que essas salas aqui já foram momentos muito grandiosos, sabe? Foram momentos muito intensos para quem gosta de cinema e para a cidade. Eu acho que é algo assim que quem viveu isso não se esquece mesmo. Quando nós chegamos aqui na Associação de Amigos, a Cinemateca passava por um momento bem difícil, né? Antigamente tinha patrocínios e acabou ficando só com patrocínio do Banrisul. Então, quando nós chegamos, nós conseguimos trazer também o patrocínio, além do Banrisul, da Icatu Seguros e da Rio Grande Seguros. O nosso maior objetivo, na verdade, era conseguir reformar as salas de cinema, porque há 30 anos que elas não sofriam nenhum tipo de reforma ou de cuidado, então estava tudo muito defasado, né? Em 2 anos que a gente estava fazendo essa gestão, a gente conseguiu reformar essa sala que nós estamos hoje, né? E aí agora a próxima meta é reformar as outras salas, e nesse meio tempo teve a pandemia que atrapalhou um pouco o nosso objetivo, né? No momento quando apareceu a pandemia, foi um susto, assim, porque a gente até achou que ia ser uma coisa de um mês, né? Alguns dias, e a coisa cada vez ia aumentando mais. E a gente sem expectativa alguma, né? Que fosse realmente reabrir de novo, né? E a gente com uma preocupação muito grande de manter uma engrenagem de quadro funcional, de manter os empregos da Cinemateca e de reencontrar um sentido para essa instituição no momento de paralisação. E o sentido foi o próprio cinema gaúcho. A Cinemateca entendeu que o seu papel na história do Rio Grande do Sul é a escrita da cinematografia. A Cinemateca, diferente de outros espaços de conservação, ela não tem uma aptidão para preservação física, para as cópias ou para armazenar cópias físicas de película aqui. Mas ela tem um quadro funcional muito dedicado e muito apaixonado pelo cinema, disposto a encarar a escrita histórica. E foi isso que a Cinemateca fez a partir de 2020 e tem feito e vai entregar para a população gaúcha a história do cinema do Rio Grande do Sul a partir da perspectiva dos longas-metragens. A pesquisa começa ela parte já de uma longa pesquisa feita pelo professor Glênio, pela pesquisa que ele desenvolveu dos filmes de longa-metragem do início do século até os anos 40, 50, e ela atualiza essas equipes técnicas. Significa conhecer não só o nome do diretor e a sinopse do filme, e quem sabe os atores que participaram dos filmes, mas significa conhecer em detalhe a composição destas equipes. Que pessoas, que empregos, que cadeia produtiva esses filmes envolveram, geraram, oportunizaram. Com esse olhar que os funcionários têm tido sobre a história do cinema gaúcho, a gente pode ter as dimensões simbólicas, as dimensões humanas e a dimensão econômica, que é o que a gente também precisa trazer para o debate para mostrar a importância de se manter viva uma produção. Quando a gente está falando de produção audiovisual, a gente está falando de simbologia, de história, mas a gente também está falando de emprego e renda, de pessoas que vivem disso, que têm as suas famílias alimentadas graças a uma engrenagem de produção, que tem na Cinemateca a sua janela final, mas que tem nos realizadores, nos técnicos, o sentido, né, da existência da própria cadeia produtiva. E esta pesquisa, ela pôde ser desenvolvida com a participação da equipe da Cinemateca Paulo Amorim. É assim, eu começo, olho todo o filme, tudo que está passando no filme a gente escreve. Diretor, produtor, câmera, tudo tem que ter ali nome. Até o nome do cachorrinho, se aparecer ali, a gente tem que colocar. Uma coisa que deu para perceber nessa transcrição, há muitas pessoas envolvidas no filme, desde figurinista, desde de som, luz, câmera, comida, motoristas, etc. Assim, é muita gente. O trabalho está incrível, assim, a gente está localizando coisas que a gente também nem imaginava, produção no interior do estado.
às vezes uma produção que não tem às vezes um objetivo tão comercial, mas que movimenta uma comunidade. Então, acho que quando o trabalho vier à tona, ele vai vir com grandes revelações, assim, né? Acho que as pessoas vão ficar bem surpresas com o conteúdo que vai estar lá disponível para todo mundo consultar, enfim, que essa é a ideia. Não basta gostar de cinema, é preciso trabalhar pelo cinema. O Goida sempre repetiu bastante essa frase e, para mim, ela é uma espécie de legado, né, que fica dessa longa corrente da cultura cinematográfica em Porto Alegre. Então, quando eu penso nos meus amigos aqui, que são memórias, já não estão mais, Romeu Grimaldi, Piguini, eu penso um pouquinho nisso, assim, não basta ser um apaixonado por cinema, é preciso trabalhar pelo cinema. E a Cinemateca Paulo Amorim, ela representa isso, pessoas apaixonadas por cinema que trabalham pelo cinema.